Rádio Banda 1 FM 92,7 MHz. Sarandi, Paraná. Você procura pra lá, procura pra cá e acaba voltando aqui. Banda 1 FM 92,7. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Começa agora pela sua Rádio Banda 1. O programa Emanuel, Deus Conosco. Uma orientação, uma palavra amiga. Apresentação missionária Lilian Marie. Bom dia, que a graça do nosso Deus e Pai esteja sobre a sua vida nesta manhã de sábado. É uma grande alegria, um privilégio nós estarmos aqui novamente para apresentar o programa Emanuel, Deus Conosco. E você é o nosso convidado especial. Quero fazer um convite para você, para ficar ligadinho conosco até às 10 horas da manhã, das 9 às 10 horas da manhã, e você vai ouvir uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Eu sou a missionária Lília, estamos aqui na rádio, eu e minha filha aqui na técnica, Amanda Yumi, aqui sobre a supervisão hoje de Marrom Maravilha, e nós vamos apresentar o programa Emanuel, Deus Conosco. Tema do programa: A Verdade Brotará da Terra, Salmo 85, um salmo abençoado que vai edificar a sua vida. A palavra do Senhor, irmãos, ela é muito importante para nós. Através da palavra do Senhor, nós podemos crescer espiritualmente, ouvir a voz de Deus, né? A voz de Yahvé, e Ele fala conosco. Então, que nesta manhã essa palavra seja aplicada ao nosso coração. Nós vamos meditar no Salmo 85, um salmo que foi escrito no momento em que o povo passava por tribulação. E é um salmo cheio, repleto de encorajamento para nós. Você precisa ser encorajado? Então escute esta mensagem. Sabemos também que o amor do nosso Deus eterno, nosso Deus de Israel, ele é constante. E se você está ouvindo essa mensagem é porque Ele te ama muito e Ele quer falar com você particularmente hoje. Então, se achegue para ouvir esta palavra. A verdade brotará da terra. Quero também lembrar você que no finalzinho do programa nós temos um presente, um sorteio. E que nós temos de presente hoje é muita coisa, hein? Daqui a pouquinho eu já vou abrir aqui a sacola, vou mostrar para vocês. Vamos fazer uma oração para iniciarmos o programa Emanuel? Vamos orar? Pai Santo e Eterno, louvamos e exaltamos o Teu nome. Te agradecemos porque nesta manhã o Senhor está conosco. Obrigada porque queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Mil graças, porque sabemos que nesse dia o Senhor marcou um encontro conosco. Entramos na Tua presença, Pai, com nosso coração alegre. Neste sábado, nesse dia abençoado, dia do Senhor, queremos aprender os ensinamentos contidos na Escritura Sagrada. Que esses ensinamentos tragam esperança, venham vivificar a nossa alma. Visita a vida dos teus filhos e filhas, que neste momento eles sejam alcançados pelo teu favor. Despeja a tua graça sobre eles. E que do início ao término do programa, o Senhor seja o centro. O Senhor venha falar particularmente conosco aquilo que nós necessitamos ouvir. Abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos espirituais e despeja, Pai, a Tua graça. Fala conosco. Te pedimos em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Você que está chegando agora, tema do programa: A Verdade Brotará da Terra. Uma mensagem do Salmo 85. Vamos ver então o que tem de sorteio do programa? Eu coloquei aqui um CD junto com o livro, tá? O livro é Coração Ardente, uma chamada à santidade pessoal. Daí temos também um produto da Natura, olha que bacana. E temos um colar também. Quero agradecer a irmã Sandra Carvalho, que nos presenteou também com um colar para a gente poder fazer esse sorteio, entregar para algum ouvinte,
No finalzinho do programa, então. Você que quer participar, você pode ligar aqui na rádio 3264-2018. Ou você pode também mandar mensagem pelo meu WhatsApp. Você pode também, que está ouvindo pelo site, falar assim, estou ouvindo pelo site, eu estou aqui ouvindo pela plataforma digital X. E você fala, eu quero participar, e o seu nome vai ser colocado, tá bom? Salmo 85. E eu convido você a adorar a Deus. Abra o seu coração, que através deste louvor, o Espírito Santo de Deus venha falar com você. Que através deste louvor, nesta manhã, o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Preste bem atenção nesse louvor. E eu já retorno com o momento de reflexão da palavra. Essa canção é inspirada no Salmo 85, que fala sobre a restauração e misericórdia de Deus para com seu povo. Ela expressa o clamor por renovação espiritual e o desejo de ver a glória do Senhor se manifestar na terra. O refrão centraliza a esperança de restauração e paz, enquanto a ponte celebra o encontro da justiça, fidelidade e paz, como uma visão da harmonia que Deus deseja para seu povo. Tu foste bondoso com a tua terra, Senhor. Restauraste o teu povo com teu grande amor. Perdoaste as nossas transgressões, cobriste os nossos pecados, nos deste redenção. Restaura-nos, ó Senhor, mais uma vez. Tua salvação é tudo que o coração deseja ter. Mostra-nos a tua misericórdia e a tua paz. Que a tua glória em nossa terra se faça, se refaça. Por quanto tempo tirarás, ó Deus fiel? Não guardarás para sempre tua ira sobre Israel. Oh, ressuscita-nos para que te louvemos e de coração teu nome sempre bendizemos. Restaura-nos, ó Senhor, mais uma vez. Tua salvação é tudo que o coração deseja ter. Mostra-nos a tua misericórdia e a tua paz. Que a tua glória em nossa terra se faça, se refaça. Se encontrarão, a paz e a fidelidade juntas andarão. A terra produzirá frutos de alegria, e do céu a justiça brilhará como um novo dia. Restaura-nos, ó Senhor, mais uma vez. Tua salvação é tudo que o coração deseja ter. Mostra-nos a tua misericórdia e a tua paz. Que a tua glória em nossa terra se faça, se refaça. Tu nos guiarás em teus caminhos de amor. Passos firmes em tua justiça, Salvador. Restaura-nos, Senhor, traz-nos tua luz, pois em ti confiamos.
nosso Rei Jesus. Participe da nossa programação. Banda 1 FM 92,7. Mande seu WhatsApp 44 3264 2018. 9:10. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Abra, Pai, minha fonte. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Momento de reflexão. Que nesta manhã o nosso Deus eterno fale ao nosso coração. Um salmo abençoado para a minha vida e para a sua vida. Amém? Eu quero mais uma vez fazer uma oração. E eu quero já apresentar a sua vida. Você que vai ficar conosco do início até o término desta palavra. Deus vai falar com você. Amém? Deus vai falar com você por intermédio da palavra. Ele tem uma resposta para o seu coração. Você não entrou em vão nessa live. Você não está nessa transmissão por acaso. O Eterno já tinha escrito esse dia de encontro com Ele. Então vamos fazer uma oração. Mais uma vez, Deus Eterno, estamos na Tua presença e pedimos a Ti que o Senhor fale ao nosso coração. Que esta palavra seja aplicada ao nosso coração. Que o Senhor venha nos transformar, transforma o nosso interior. Eu sei que muitos estão esperando que o Senhor transforme as circunstâncias da sua vida. Mas se nós transformarmos o nosso interior, se houver mudança em nós, as demais coisas nos serão acrescentadas. Visita-nos, ó Deus. Fala conosco o que precisamos ouvir. Assim eu oro em nome de Yeshua. Amém. Para você que está chegando, tema do programa Verdade Brotará da Terra, Salmo 85. Então nós vamos fazer uma exposição da palavra, mas aqui está escrito Salmo para o músico mor, entre os filhos de Corá. Então este salmo, ele é uma oração de um patriota pelo seu país afligido. Nós vamos ver aqui uma súplica às misericórdias do Senhor. É um salmo que vai aparecer muita misericórdia do Senhor. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado com essa mensagem. Salmo para o cantor mor entre os filhos de Corá. Nós cremos, que a autoria deste salmo é de Davi, embora muitas pessoas venham questionar essa afirmação. Mas é interessante ver a proeminência da palavra terra mencionada aqui nesse salmo, no versículo 1, no versículo 9 e no versículo 12, que nós vamos acompanhar. Então vamos à exposição da palavra. Versículo 1. Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar o cativeiro de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e faze cessar a tua ira de sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom,
e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Versículo 13. São 13 versículos aqui. E quando nós iniciamos esse salmo, logo no versículo 1, irmãos, nós vemos aqui a palavra terra. Então, essa mensagem aqui prova que o autor ele não estava no exílio, mas ele estava escrevendo esse hino nacional, porque nessa época os filisteus oprimiam a terra. Então, no espírito de profecia, ao escrever este Salmo 85, ele predisse os anos de paz do seu reinado e de tranquilidade também no reinado do seu filho, Salomão. E em toda a extensão desse salmo nós temos um sentido muito importante para nós, um sentido interno, que é a respeito de Yeshua e a salvação, que nós vamos ver. Depois eu vou explicar o contexto. Então a presença de Yeshua, de Jesus Cristo, né? Ela reconcilia a terra e o céu. Ele foi enviado e trouxe paz mundial a todos nós. E trará também, na sua segunda vinda, paz mundial a todos nós. Então nós vemos aqui: abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó. O salmista aqui, ele vê Yahvé, um Deus todo-poderoso, autoexistente, suficiente. E ele, isso nos faz lembrar, né, ao falar dessa forma, que fizeste regressar os cativos de Jacó, ele faz nos lembrar daquela promessa, né, que o Senhor fez para Moisés, para Moshe, ao retirar o povo da terra do Egito e levá-los, eles, cada um deles, até a terra prometida, né? E é por esse nome que ele é chamado, ele é invocado. Então o salmista, ele fala de Canaã como a terra do Senhor. E por ser a terra do Senhor, ele fez o que com essa terra? Ele conquistou pelo seu poder e ele habitou pela sua misericórdia. Este concerto, esta aliança que ele fez com o povo, ele cumpriu, que levaria eles até a terra prometida. Então nós podemos experimentar neste versículo 1 uma comunhão muito grande com o Eterno, porque ele também é a nossa terra. A presença dele está em nós. Naquele momento de tribulação, ao ser escrito esse salmo, de humilhação, pessoas oprimidas pelos seus pecados, Yahvé foi misericordioso, assim como ele é conosco hoje. Ele não somente afugentou os invasores que estavam ali invadindo Israel, mas ele também deu paz ao seu povo. Abençoaste, Senhor, a tua terra e fizeste regressar os cativos de Jacó. Interessante, irmãos, que quando nós começamos a meditar na Escritura Sagrada, nós vemos esse Deus Todo-Poderoso, que muda a situação, muda a circunstância da nossa vida. Ele mudou a situação do povo. Ele mudou aquela situação triste que o povo se encontrava. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foi inúmeras vezes. E nós também, quantas vezes somos levados para o cativeiro? Você que está nos ouvindo, talvez você fale assim: mas a minha alma é cheia de falhas, cheia de desvios. Eu estou pecando, todos somos pecadores, né? Mas nós jamais seremos abandonados pelo nosso Pai Celestial. Então o Deus de Israel, ele trouxe Jacó lá de Padã Arã para a casa do seu pai, após de um longo período em que ele ficou na casa de Labão, né, o seu tio, se casou, levou suas esposas de volta, Raquel e Leia, em outra versão Lia, e ele teve a sua santa comunhão com a sua família restaurada. Será que o Senhor não fará conosco a mesma coisa? Será que Ele, nesta manhã, não deseja restaurar a nossa vida? Ao ler o comentário de Charles Spurgeon, ao meditar nesse sermão aqui, eu vi que o Senhor, Ele pode fazer a mesma coisa. Lembra que Jacó, ele lutou com o anjo e ele pediu a bênção do Senhor, ou ele falou assim: olha, eu quero que o Senhor me abençoe, eu não vou deixar o Senhor sair daqui sem o Senhor me abençoar. Tem a teofania do anjo, né?
tem um louvor, fala, Jacó segurou o anjo. Então, precisamos provocar o amor de Deus, Deus de Israel. Precisamos provocar o amor do Eterno. Provoque o amor dele. Se achegue na presença dele em humildade. Versículo 2: perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Quem é tão poderoso como Yahvé, como nosso Deus? Quem é tão poderoso, que é tão pronto a irar-se, mas também ele é tão pronto a perdoar? O salmista diz: perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Será que nesta manhã nós podemos falar para o Eterno: tu me perdoaste, tu cobriste todos os meus pecados, todo pecado, toda mancha, toda ruga, o Senhor cobriu com seu amor. Jeremias 31:3 diz que com amor eterno ele nos amou, com amorável benignidade ele nos atraiu para si. Então ele nos ama e ele perdoa as nossas transgressões. O pecado, ele foi posto, né, tão divinamente ali fora do alcance da visão do Senhor, que ele até se esqueceu. A onisciência de Deus não conhece limites. E quando ele perdoa de verdade. Ele não é igual ao homem que fala que perdoou, mas depois ele vai se lembrar. O Eterno não. Assim que ele perdoa de verdade. Ele não se lembra mais das nossas transgressões. Então os olhos oniscientes dele não veem mais o nosso pecado. Será que é mais fácil cobrir o sol ou cobrir o pecado? Mas o pecado, ele traz consequências duras e severas para nós, irmãos. Mas quando falamos em pecado, nós vemos a graça e o pecado sendo removido eficientemente por Yeshua, através de Yeshua. Eu estava olhando no dicionário qual é a diferença de eficiência e de eficaz. Eu anotei aqui: eficaz faz o que é certo para atingir o objetivo inicialmente planejado. Eficiente é o que executa uma tarefa com qualidade, competência, excelência, com nenhum ou com o menor risco, com o mínimo dos riscos ou dos erros. Então o Senhor eficientemente, ele enviou Yeshua para que nós pudéssemos hoje alcançar a salvação. Então o povo no passado alcançou o favor do Eterno. E nós também podemos alcançar este favor e termos as nossas transgressões, os nossos pecados perdoados. Vamos para o versículo 3. Fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Tendo removido o pecado, a ira também foi removida. Deus, ele é tão misericordioso, até em sua ira, ele vai permanecer misericordioso. Então a longanimidade do Eterno é muito grande. E os israelitas experimentaram dessa longanimidade. E quantas vezes nós também vemos a mão punidora do Senhor nos alertando a voltarmos para o caminho. A nossa teimosia, o nosso orgulho, nos leva longe do Eterno. Mas Ele nos convida novamente a colocar a mão sobre nós, a ficar com a sua mão detida sobre nós e ter misericórdia de nós. Lamentações de Jeremias fala que grande é a misericórdia do Senhor, que ela se renova a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então a misericórdia do Senhor é eterna, é grande, é longânima. Então nós não podemos nos desesperar quando nós estivermos atravessando o vale mais sombrio, mais triste da nossa vida espiritual. Por quê? Porque o Senhor em breve vai transformar em alegria essa situação. Versículo 4. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação e retira-nos de sobre nós a tua ira. Aqui o salmista ele está clamando, buscando o favor de Deus. Ele está clamando, vocês estão vendo, misericórdia, ira, pecado. Então, não é o Senhor que precisa desistir tanto da sua ira, somos nós que precisamos desistir do nosso pecado. Somos nós que temos que nos conscientizar que o pecado nos afasta do Eterno. O pecado nos afasta do Eterno. Então, este é o ponto crítico dessa questão, né?
Porque muitas vezes, irmãos, os nossos pecados são consequências das nossas escolhas, das nossas decisões e também dos nossos pecados. Você sabia disso? Então, quando os pecados cessam, as provações cessam também. Embora nem todo pecado, né, nem tudo seja pecado em nossas vidas. Muitas vezes são provações realmente que passamos. Então nós precisamos ser trazidos dos nossos pecados até a presença do Eterno. Ele pode fazer cada um de nós desistir de pecar. Aquele que era torto, o Senhor endireitará o seu caminho. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que roubava, não rouba mais. E assim vai, né? O Deus eterno, Ele quer colocar a mão sobre as nossas vidas. Então nós precisamos nos dedicar à oração. Porque quando nós começamos a nos dedicar à oração, o que vai acontecendo? O pecado ele vai sendo excluído, vai sendo posto de lado na nossa vida. Quem se dedica à oração está começando a voltar-se do pecado, a sair do pecado. Se você não ora, a probabilidade de você cair é muito grande. Mas se você tem uma vida de oração constante com o Eterno, você vai ser firmado na rocha, que é o próprio Cristo, nosso Salvador, Yeshua. E será que nós conseguimos nesta manhã falar: Senhor, remove a tua ira de nós, dá um fim, Senhor, na tua ira sobre nós. Então que nós possamos nos voltar para o Senhor. O Deus de Israel, Ele é riquíssimo em bênçãos e Ele deseja restabelecer a nossa fé, assim como Ele restabeleceu aquela nação apóstata. Versículo 5: Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Então aqui o salmista, ele é ousado em falar a respeito do tempo e da eternidade. Ele está falando assim: será que o Senhor ficará irado conosco até a eternidade, em todo o tempo? O tempo não tem um fim. Será que a tua ira também não vai ter fim? E ele diz aqui, né? Estenderás a tua ira a todas as gerações. Será que os filhos, eles sofrerão pelos erros dos pais? Se a ira do Senhor está sobre a minha vida, será que os meus filhos também sofrerão essa ira? Olha só o que está escrito em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Eu já anotei para nós não precisarmos ficar abrindo a nossa Bíblia e sermos um pouco mais rápido no sermão. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Êxodo 20, versículo 5, diz: não te encurvará a elas. Está falando sobre as imagens, né? Sobre os deuses. Não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Versículo 6, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, este versículo aqui de Êxodo, ele não está falando, ele está se referindo, né, sobre a transmissão de consequências e não a punição de indivíduos inocentes. Embora a palavra do Senhor diga que Deus não tem o culpado por inocente, mas Ele também vê o inocente como inocente. Então, o nosso relacionamento, irmãos, com Deus, ele é individual. A obediência é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não posso, por ser ministra da palavra, dar conta. Eu vou dar conta, sim, perante o Eterno, de tudo que eu falar, de tudo que eu induzir você a fazer. Mas eu não posso dar conta, particularmente, da tua vida espiritual. Eu sou cobrada, sim, mas é você que vai direcionar a sua vida. Vamos lá, versículo 6. Não tornará a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Após o pecado removido, a ira removida, nós vemos aqui o salmista dizendo para o Eterno: não tornará a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Então,
o Senhor ainda é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o Deus de hoje, de ontem, será eternamente. Então Ele pode nos vivificar hoje, assim como Ele vivificou o povo. Talvez nesta manhã essa mensagem chegue a corações entristecidos, pessoas fracas, desfalecidas, pessoas desviadas, pessoas que não têm uma vida de oração constante, pessoas que necessitam realmente desta graça do Eterno. Então se alegre no Senhor. O Senhor está falando para você que Ele vai vivificar a sua alma. Você está desfalecido? Qual é o problema que chegou até você? Qual é a luta? Qual é a provação? Talvez essa mensagem está falando para pessoas que estão acamadas em hospitais, pessoas que estão presos em uma prisão. Talvez uma prisão espiritual te prendeu, mas Ele está falando, eu vou vivificar você e eu vou trazer a minha alegria eterna sobre a sua vida. Então a alegria no Senhor, Ele é fruto mais maduro da graça cristã. Uma vida espiritual abençoada, feliz, ela gera muitos frutos. Que o Senhor venha vivificar a nossa alma para produzirmos muitos frutos para Ele. A alegria, irmãos, que nós possuímos, ela avalia a nossa condição espiritual. Você sabia disso? Você já falou com uma pessoa que sempre está triste? Você vai falar com ela e nada está bom? É difícil. Mas quando você fala com uma pessoa alegre, você vê que ela é segura e que ela tem uma prosperidade. Mas a prosperidade dela é interior. Versículo 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Concede-nos, ó Eterno, nesta manhã de sábado, a tua salvação. Então nós vemos aqui o Senhor, né, trazendo a sua misericórdia. Nós vimos, né, a ira do Senhor, mas vemos também a misericórdia. E esta salvação, se tivermos, teremos tudo. Você pode ter todas as riquezas do mundo. Se você não tiver a sua salvação, você não tem nada. Se você pode ter o melhor carro do ano. Você pode ter adquirido esse carro em 2025. Você pode ter a melhor o melhor carro do ano. Você pode ter a melhor casa. Você pode ter as melhores vestes. Mas sem a sua salvação, você é pobre e vazio. Você pode fazer a sua melhor viagem a qualquer país que você quiser. Viver com a sua carteira cheia de dinheiro. Mas sem a sua salvação, você não é nada, não somos nada sem o Eterno. A nossa salvação é a mais importante. O reino que Ele veio estabelecer é um reino espiritual. Amém? Versículo 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Contanto que não voltem à loucura, que não voltem à insensatez. Hoje eu ouvi uma história, e sempre é um louco mais louco que a gente, né? E essa mensagem, dessa história que eu ouvi, eu falei, eu vou colocar isso na mensagem. Por quê? Porque, irmãos, muitas vezes, na nossa situação, né, fraca, de pecadores, nós acabamos nos desviando do caminho, retornando à loucura, à insensatez. E se voltarmos dessa forma, é pior do que sermos loucos totalmente. Hoje, irmãos, a voz de Deus é poder na nossa vida, está nos falando assim, ó, não desvia não, continua no caminho, não abandona o teu princípio. O que mais vemos hoje, né, nas denominações é a oração de ter e não a oração de ser. Eu quero ser melhor, Senhor. Eu quero dar frutos. Senhor, corrige meus erros. Senhor, me instrui no caminho. Senhor, me leva até a tua presença cada dia mais. Senhor, me enche de dons. Eu quero ser. Eu quero ser. Não eu quero ter. Eu quero ter isso, Senhor. Eu quero ter este carro. Eu quero ter essa casa. Eu quero fazer essa viagem. Eu quero ter um bom emprego. Não, a nossa oração tem que ser. Então, a voz de Deus, ela traz paz, ela é duradoura. E o salmista, ele está falando assim, ó, não voltem à loucura. É a mesma coisa que ele falasse assim, ó, se vocês voltar à loucura, a vara do Senhor vai vir sobre as vossas vidas. Vocês serão admoestados. Os desviados precisam entender muito bem esse versículo aqui, ao extremo. Meditar nele ao extremo.
porque o Senhor também vai trazer consolo a eles, mas também vai admoestar. Voltar é loucura, é pior que ser louco de vez. Versículo 9. Certamente que a salvação está perto daquele que os temem, para que a glória habite em nossa terra. A fé no Salvador, irmãos, é importante para nós. Temer ao Senhor. Mas ele diz aqui, ó, se nós queremos, né, desfrutar dessa salvação hoje, nós temos que fazer por onde? Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem. E como você vai ter essa salvação? Temendo ao Senhor. Ele nos receberá. Você está vendo que essa mensagem aqui, ela está nos levando a arrependimento. O Senhor está nos admoestando. Israel, ele era glorioso sempre que permanecia fiel. Mas a desonra vinha sobre eles quando eles agiam de forma infiel ao Eterno. E a mesma coisa com as nossas vidas. Nós também temos que viver vidas gloriosas, irmãos, aqui na terra. Embora a nossa vida será gloriosa por completo somente na eternidade. Aqui vamos passar ainda por tanta coisa, tantas calamidades, apostasia, lutas, dificuldades. Mas nesta manhã o Senhor nos diz também que a parte interna deste salmo nos leva até Yeshua. Então ele veio com a sua gloriosa presença para nos levar até a presença do Pai, porque juntamente com ele temos comunhão com Deus, com o nosso Deus eterno, e ele se fez tabernáculo entre os homens. Vamos para o versículo 10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Então aqui o povo, ele reconheceu imediatamente a graça de Deus e a veracidade de Yahvé, como Deus Todo-Poderoso. Para eles, Deus não é um Deus tirano. Ele é um Deus que ira pelo pecado do povo, mas é um Deus também que tem misericórdia, longânimo. Então, no Senhor podemos encontrar a paz também. Porque diz aqui, ó, a justiça e a paz se beijaram. Então, a justiça encontra imediatamente a paz. Versículo 11. A verdade brotará da terra, que é o tema do programa, e a justiça olhará desde os céus. Aleluia. Promessas não cumpridas, como sementes enterradas, brotarão e produzirão alegrias eternas no nosso coração. Os homens são renovados pela graça. Então a terra dará o seu fruto. Nós precisamos viver bem, irmãos, uns com os outros, com o nosso próximo. Precisamos detestar a falsidade. E você sabia que a misericórdia e a verdade acompanham aqueles que são fiéis a Deus? São pessoas misericordiosas. A misericórdia e a verdade acompanham aqueles que são fiéis a Deus. Sabia disso? Estes honram a Deus com a sua fidelidade, né? Cumprem os seus compromissos com o Eterno e também produzem frutos pela fé. Então, a harmonia desses atributos aqui é o resultado da justiça e da paz. A justiça olhará desde os céus. Ele fala aqui, está simbolizando este versículo aqui como ação divina restauradora no cumprimento das promessas de Yahvé. A justiça está olhando desde os céus. Por quê? Porque o povo tinha passado grande dificuldade também no cativeiro babilônico. Mas a justiça foi um presente divino e eles encontraram essa restauração e paz quando voltaram à sua terra. E eu quero fazer uma reflexão com vocês, quero apresentar para vocês um Midrash. Não sei se vocês conhecem o Midrash, mas ele é um compêndio de escritos do povo judeu que foi escrito a partir do 2º século, que significa investigar. Então é uma alegoria para poder interpretar as escrituras. Daqui a pouquinho, após eu ler este versículo aqui, o 12, eu quero fazer a leitura desse Midrash. Vamos ler o versículo 12, e depois eu apresento o Midrash. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. O Senhor é pura bondade, irmãos. O Senhor dará o bem. Então, Ele dá coisas boas aos seus filhos. O Deus eterno, Ele dá coisas boas aos seus filhos.
Nós que seguimos o Eterno vamos ter coisas boas na nossa vida. Os bens materiais, irmãos, eles serão sempre dados quando nós desfrutarmos, né, em consistência com os bens espirituais. A palavra do Senhor não diz assim para nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. As demais coisas nos serão acrescentadas. Então o salmista aqui, ele nos diz a respeito disso: a nossa terra dará o seu fruto. O Senhor abençoará o seu povo, o Senhor nos abençoará com graça, com verdade. A verdade brotará da terra, com justiça, consequência da justiça, a paz, nos abençoará com paz. Neste salmo ele nos abençoará com o que é bom, o Senhor nos dará o bem, e também nos abençoará com o fruto da terra. A nossa terra dará o seu fruto. Ainda que a plenitude dessas bênçãos só serão alcançadas após a volta de Cristo, irmãos. Então, podemos viver isso aqui hoje, sim, em parte. Não como poderia ser ainda, será só na eternidade. Amém? Vamos ver aqui então o Midrash. Eu estava lendo a Torá essa manhã, e eu li novamente e eu transcrevi essa Midrash. E ao ler essa semana toda, porque eu estou lendo o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, eu falei, gostei muito. Eu falei, vou falar para os irmãos. Chama Verdade na Criação. Um Midrash começa da seguinte maneira: Rabi Shimon disse: no momento em que Deus estava para criar Adão, os anjos do serviço ficaram divididos. Alguns disseram que ele não seja criado, outros que ele seja criado, pois fará coisas amáveis. Mas a verdade disse que ele não seja criado, pois será todo falsidade. Disse a justiça que ele seja criado, pois fará ações justas. A paz disse que ele não seja criado, pois será cheio de conflitos. Em seguida, Deus agarrou a verdade e atirou na terra, como está dito lá em Daniel, capítulo 8, versículo 12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Você lançou a verdade no chão. Que somente a verdade fosse escolhida para tal tratamento sugere a terrível possibilidade de que tudo que possa ser dito em favor da criação da humanidade não passa de ilusão piedosa. Que a verdade é tão terrível a ponto de destruir tudo para nós, a menos que evitemos e despistemos e afastemos. Que somente depois de lançar a verdade à terra, Deus pôde afinal criar a humanidade. E o Midrash, ele termina da seguinte forma: então os anjos do serviço disseram a Deus: Senhor do universo, como pode você desprezar seu selo? Deixe a verdade emergir da terra, como está escrito no Salmo 85, 12. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A verdade vem da terra. De alguma forma, é possível para nós encarar a verdade e ainda ser, mas sabemos como? Fica a pergunta para nós, por sermos pecadores, não sabemos como. Interessante, a nossa terra dará o seu fruto. Isso pode nos levar a inúmeras indagações, irmãos, a respeito disso, né? De falar sobre a terra. Mas eu quero fazer um lembrete, algo que o Senhor me lembrou aqui. Toda vez que você for orar pelo alimento na sua casa, seu horário de jantar, almoço, faça uma oração, amém? Fale para o Eterno que aquele alimento que está na sua mesa veio dele. Ele não veio pela força do seu trabalho, mas veio porque o Eterno proveu o alimento em sua mesa. Vamos prosseguir. Precisamos reconhecer nessa graça abundante do Eterno, de Deus. E a justiça, versículo 13, irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Então aqui, apesar de proporcionar essa paz, esse shalom para o seu povo, nós temos também a justiça indo adiante de nós. Então,
Aquele que feriu com justiça também abençoará com justiça as nossas vidas. Esse Salmo 85, irmãos, ele é um salmo que ele efetua a reconciliação perfeita entre Deus e os homens. É um salmo que efetua a reconciliação perfeita entre Amanda e Deus. Ele é um salmo que efetua a reconciliação perfeita entre o Edivaldo Assunção, meu esposo, e Deus. Ele é um salmo, irmã Adriana, que efetua a reconciliação perfeita entre você e o Eterno. É um salmo que conduz a reconciliação perfeita entre os seres humanos. Por isso, hoje nós temos paz com Deus. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que nós somos justificados mediante a fé. Então nós temos paz com Deus mediante o nosso intercessor, o nosso mediador, Yeshua. Então Yeshua nos concede essa paz. Por isso que o Salmo, na parte interna dele, fala sobre o Messias, sobre Yeshua. E se você quer encontrar essa justiça, essa paz em sua vida, olhe para o Calvário, olhe para a cruz. Você precisa de justiça em sua vida, de paz. Você precisa andar em misericórdia, em verdade. O que Yeshua diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nesta manhã você está triste por alguma luta intensa, uma provação intensa na sua vida, olhe para o Calvário. Você vai encontrar a justiça de Deus sobre você e paz. Salmo 89, 14, 15 diz que juízo e justiça é a base do trono de Deus, que misericórdia e verdade vão diante da sua face. Então encontre essa justiça, essa paz. A paz do Eterno sobre você. E se essa mensagem ela falou ao seu coração, eu quero fazer uma oração de fé com você. Embora o nosso tempo aqui, 1 hora, seja curto para ministrarmos, né, um salmo tão complexo, poucos versículos, mas é tanta coisa que poderíamos introduzir dentro desta mensagem. Quem sabe um dia eu não tenha 2 horas aqui, né, para ministrar um grande sermão. Mas nós podemos concluir que o Deus que se ira é o Deus misericordioso. O homem que peca é um homem que alcança a sua reconciliação com Deus através de Yeshua. Embora as lutas sejam grandes, a vitória, ela caminha, como diz e termina este salmo. Oh, Espírito de Deus, aleluia! A justiça irá diante dele e nos parar no caminho das suas pisadas. Nesta manhã o Senhor está fazendo pessoas se conduzirem à presença dele. E o Senhor fala que a partir de hoje o seu caminhar vai ser sobre as pisadas dele. Pessoas que estavam longe da presença do Pai estão retornando. E nos porá no caminho das suas pisadas. Aleluia. Vamos orar? Pai santo e eterno, louvo e exalto o teu nome. Obrigada por esta palavra. Que nós, nesta manhã, possamos aplicar, Pai, este sermão em nossas vidas. E que a cada dia da nossa caminhada possamos sim seguir as tuas pisadas. Não somos melhores que ninguém. Não temos muita coisa, Senhor, mas temos a nossa salvação. Temos que cuidar da nossa salvação, para sermos contados juntamente com os teus filhos. Ó Senhor, sê misericordioso conosco. Perdoa-nos das nossas transgressões e pecados. Vivifica a nossa alma, trazendo alegria extrema para nós, Senhor. Visita a vida dos teus filhos e filhas. Que eles tenham, Pai, um dia abençoado de sábado. Um sábado abençoado. Uma semana abençoada e vitoriosa com a tua graça e favor. Assim eu oro e peço, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Ele, bendito seja Ele. Nós vamos fazer o sorteio do programa Emanuel agora. Amém. A minha filha, ela já fez todos os papeizinhos.
e nós vamos fazer o sorteio. Hoje quem vai tirar é você, Amanda. Quero agradecer a todos os irmãos que nos seguem nas plataformas digitais. Obrigada. Deus abençoe você que compartilhou esta live. Por que nós compartilhamos o conteúdo, irmãos? Para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? E assim nós estamos semeando no reino de Deus. Quando você compartilha um conteúdo que fala do amor de Deus, você está abençoando o reino de Deus. Sabia disso? Quem ganhou hoje, vamos ver. Foi a irmã Marlene. A irmã Marlene B. Então, a irmã Marlene Bernardes que ganhou. É, irmã Marlene, sortuda, hein? A irmã Marlene Bernardes ganhou o presente. Irmãos, essa semana eu fui na casa da dona Dita. Não tomei um café, não, mas tomei um refrigerante. Fui entregar o presente de sábado passado que ela ganhou. Eu falei, dona Dita, eu vou mandar um beijo e um abraço para a senhora. E lembrando também a todos os irmãos que eu tenho orado pelas vossas vidas. Agradeço a todos os mantenedores do programa que ofertam com alegria. Obrigada, que Deus os abençoe ricamente, que nunca falte o pão sobre as vossas mesas. Que o Senhor venha com seu cuidado, vestindo, dando saúde, paz, alegria no seu lar. Sou muito agradecida pelas ofertas que eu recebo para abençoar o programa. As irmãs que sempre estão ofertando, viu, a irmã Adriana Frutuoso, que ofertou também os presentes da sua loja, a irmã Débora Soares Modas. Deus as abençoe. Deus abençoe a todos. Finalzinho do programa, agradeço a todos vocês que ficaram conosco. E se você foi abençoado com essa mensagem, receba a bênção final também. Faz uma conchinha. Aí que eu vou dar a bênção final sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Eterno, que o perdão dele nos alcance a sua vida. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? E se o Senhor nos permitir, sábado que vem nós estaremos aqui novamente às 9 horas da manhã para apresentar o programa Emanuel. Marca o encontro com Deus todo sábado, 9 horas. Você vem junto conosco escutar uma mensagem. E Deus vai abençoar a sua vida. E estudar, né, a Escritura Sagrada, versículo por versículo. Eu gosto dessa forma e desde o início do programa tem sido assim. E Deus tem abençoado pessoas. Fiquem com Deus. Shalom. Chegamos ao final do programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Banda 1 FM.